O vento na Groenlândia não apenas soprava, ele cortava a pele como o fio de um machado mal amolado, deixando uma ardência que nem mesmo as peles de lobo mais grossas conseguiam aplacar plenamente. Eric, o vermelho, permanecia imóvel no alto da colina que vigiava o fiorde de Brattahlid, com o olhar perdido na imensidão cinzenta do mar. Fazia 2 semanas desde que o último mensageiro deveria ter chegado de Sandvik, um pequeno entreposto de pesca e caça a poucas milhas ao norte. O silêncio que vinha daquela direção era mais pesado do que as tempestades de neve que costumavam isolar as colônias. Naquela terra de gelo e pedra, o silêncio nunca era um bom presságio. Ele era, quase sempre, o prelúdio da morte. O gelo não fechou a passagem. Jaro, comentou Bjorn, um guerreiro de ombros largos e mãos calejadas pelo remo, que se aproximou com passos pesados sobre a neve endurecida. Meus homens verificaram os canais. Se ninguém veio de Sandvik, não foi por causa da maré ou do frio. Eric virou o rosto, a barba ruiva salpicada de cristais de gelo, os olhos queimando com uma intensidade que fazia muitos homens desviarem o olhar. Ele não era apenas um explorador que encontrara aquela terra desolada. Ele era o alicerce sobre o qual a sobrevivência de todos repousava. E ele sabia que o medo era como uma rachadura no casco de um dracar. Se não fosse selado rapidamente, afundaria a todos. Escolha 4 homens, ordenou Eric, sua voz saindo como um rosnado baixo. Os melhores. Aqueles que não tremem quando o lobo uiva perto demais da paliçada. Quero que investiguem Sandvik. Partam ao amanhecer. E se for a peste? Perguntou Bjorn, a voz baixando de tom, carregada de uma superstição que começava a circular pelas fogueiras durante as noites longas. Ouvimos boatos de que no leste as pessoas estão caindo com uma febre que torna o sangue escuro como piche. Eric apertou o cabo de seu machado de guerra, sentindo a rugosidade do couro que envolvia a madeira. Se for a doença, queimaremos as casas com tudo dentro. Se forem saqueadores, traremos as cabeças deles para decorar as estacas do porto. Mas o silêncio acaba amanhã. Vá. Ao amanhecer, a pequena patrulha deslizou para fora do assentamento principal. O mundo era um borrão de branco e cinza sob um céu opaco que parecia exercer uma pressão física sobre as cabeças dos homens. Caminharam pela linha da costa, onde as ondas quebravam contra rochas negras e afiadas, lançando uma espuma gelada que congelava instantaneamente nas bordas dos escudos. Bjorn liderava o grupo, seguido por Leif, um jovem que ainda carregava o entusiasmo da primeira barba, e outros 2 veteranos cuja única preocupação era manter o fogo interno aceso através do movimento constante. A jornada até Sandvik deveria ser curta, uma caminhada de poucas horas, mas a atmosfera parecia ter se tornado espessa. Não havia pássaros mergulhando no mar em busca de peixes, e até mesmo o som das focas, tão comum naquela época do ano, havia desaparecido por completo. Quando finalmente avistaram as primeiras cabanas de turfa do assentamento costeiro, os homens pararam instintivamente. Algo está errado, sussurrou Leif, a mão tateando a empunhadura da espada presa ao cinto. Não vejo fumaça. Uma vila viking sem fumaça ao meio-dia é uma vila que não tem quem cozinhe. Eles avançaram com cautela, os escudos levantados em posição de defesa. Sandvik era um aglomerado de 6 grandes casas e alguns currais. À medida que se aproximavam, os cheiros atingiu. Não era o aroma familiar de peixe seco ou de esterco de gado, mas um odor metálico e acre, algo que lembrava carne esquecida ao sol de verão, o que era impossível naquelas temperaturas negativas. Bjorn fez um sinal para que se dividissem. Ele e Leif seguiram para a casa principal, onde o chefe local, um velho companheiro de Eric chamado Toral, vivia. A porta de carvalho maciço estava entreaberta, batendo suavemente contra o batente com o ritmo do vento, um som rítmico e irritante, como um coração batendo cansado. Toral, gritou Bjorn, sua voz ecoando de forma estranha entre as construções. Viemos em nome de Eric. Mostre-se. Ninguém respondeu. Ao empurrarem a porta, a luz pálida do dia invadiu o interior escuro da moradia. O que encontraram não era uma cena de batalha convencional. Não havia sinais de luta externa, nem flechas cravadas nas vigas, nem marcas de machados nas portas. No entanto, o interior era um caos de desolação. Mesas estavam viradas e o chão estava coberto por uma substância escura e viscosa que já havia congelado. Leif soltou um arquejo sufocado. No fundo da sala, perto da lareira apagada,
3 corpos estavam caídos de forma desajeitada. Bjorn aproximou-se, o machado pronto para desferir um golpe, mas os homens estavam imóveis. Ele chutou levemente o ombro de um deles e o corpo virou de costas. Era Toral. Seus olhos estavam abertos e brancos, desprovidos de pupilas, e a pele da face tinha uma tonalidade cinza azulada, como se o frio tivesse reivindicado semanas antes. O pescoço dele estava dilacerado, mas não por um fio de aço. As marcas eram irregulares, quase como se tivessem sido feitas por dentes. Quem faria isso? Perguntou Leif, a voz trêmula. Olhe para as feridas, Bjorn. Nenhum homem luta assim. Talvez animais famintos, respondeu Bjorn, embora ele mesmo não acreditasse naquelas palavras. Animais não deixariam o ouro e as ferramentas preciosas intocadas sobre os bancos. Eles saíram da casa e reuniram-se com os outros 2 soldados no centro da vila. O relatório era o mesmo em todas as construções, mortos. Mas havia algo ainda mais perturbador. Contamos apenas 12 corpos, informou um dos soldados, limpando o suor frio da testa. Sandvik tinha pelo menos 35 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Onde estão os outros? Não há rastro de fuga na neve, e o cais ainda tem os barcos. Eles não saíram pelo mar. Bjorn olhou para o chão. A neve ao redor do assentamento estava pisoteada, mas não de uma forma que indicasse um ataque externo. Parecia que as pessoas haviam saído de suas casas calmamente e caminhado para algum lugar. Ele seguiu uma trilha de pegadas que levava em direção à base de um penhasco próximo, onde o gelo se acumulava em grandes estalagmites. As marcas eram pesadas, como se quem as tivesse feito estivesse carregando um peso imenso ou arrastando os pés com dificuldade. Olhem o sangue, apontou Leif. Pequenas gotas negras manchavam o caminho. Bjorn agachou-se para tocar o líquido. Não estava congelado como deveria. Tinha uma consistência oleosa e emanava um calor tênue, algo que desafiava a lógica daquele inverno rigoroso. Ao redor das gotas, a neve parecia murchar, como se estivesse diante de uma substância profana. Precisamos sair daqui agora, disse Bjorn, sentindo um arrepio que não vinha do clima. Vamos levar os corpos? Perguntou Leif. Não. O Jarl precisa ver isso, mas não levaremos essa podridão conosco. Vamos queimar o local. Se for uma praga, o fogo é o único remédio que os deuses nos deixaram. Enquanto preparavam as tochas, o som começou. Foi um ruído baixo, vindo de algum lugar sob as fendas do solo congelado ou talvez de dentro das próprias casas que eles pensavam estar vazias. Era um som seco, como ossos sendo aspados contra pedra. Bjorn congelou com a tocha na mão, os olhos vasculhando as janelas escuras das cabanas de turfa ao redor. Vocês ouviram isso? Sussurrou ele. Os guerreiros se aproximaram uns dos outros, formando um círculo defensivo espontâneo. O silêncio que antes era absoluto agora parecia vibrar de uma forma doentia. Das sombras de um dos currais, algo se moveu. Não era um lobo, nem um urso. Era uma silhueta humana, mas que se movia com uma rigidez antinatural, os ombros inclinados para a frente em um ângulo bizarro. Toral? Chamou Leif, a voz falhando. A figura emergiu para a luz fraca. Não era Toral, mas sim o seu ferreiro, um homem que Bjorn conhecia bem por sua força bruta. Sua garganta estava aberta, revelando a traqueia sob a luz cinzenta, e um dos seus braços parecia estar quebrado, pendendo frouxo ao lado do corpo. No entanto, ele caminhava. Os olhos, assim como o do chefe da vila, eram globos leitosos sem vida. Ele não proferiu um grito de guerra, nem um lamento de dor, apenas um som gutural de ar escapando pelos pulmões perfurados. Pelos ossos de Odin, murmurou Bjorn, sentindo o peso do medo sobrenatural que nenhum treinamento de batalha poderia preparar. Ele está morto. Eu vi o estado dele. Ele deveria estar morto. Mais figuras começaram a aparecer, saindo das sombras das casas e dos recantos sob os penhascos. Eram os moradores desaparecidos de Sandvik. Mulheres em vestes rasgadas, homens de armas cujas feridas eram fatais demais para permitir qualquer movimento, e até crianças, todas com a mesma palidez cadavérica e o mesmo olhar fixo e vazio. Eles não avançavam com a velocidade de um guerreiro em fúria, mas com uma persistência inevitável, como o avanço de uma geleira. Fogo! Gritou Bjorn, lançando sua tocha contra a cabana de palha mais próxima. Queimem tudo! Não deixem que eles se aproximem.
As chamas ganharam vida rapidamente, alimentadas pelo óleo de baleia estocado nas imediações. O brilho alaranjado contrastou violentamente com a brancura da neve, mas os mortos não recuaram diante do calor. Eles caminharam diretamente através das labaredas. Bjorn viu, horrorizado, o cabelo de uma daquelas criaturas pegar fogo. Mas ela não parou. Sua expressão não mudou enquanto a carne começava a estalar sob o efeito do calor. Corram para os cavalos, ordenou o líder da patrulha, percebendo que o aço comum teria pouca serventia contra algo que já não possuía vida. Os vikings recuaram, lutando para manter a compostura enquanto as criaturas fechavam o cerco. Leif teve que atravessar o caminho de uma das mulheres, desferindo um golpe de escudo que a jogou para trás, mas ela se levantou imediatamente, ignorando o fato de que seu ombro havia sido deslocado com o impacto. Eles montaram com rapidez desesperada, golpeando os flancos dos animais para forçar uma fuga rápida através da neve fofa. Ao olharem para trás, viram Sandvik consumida pelo fogo, uma pira funerária gigantesca sob o céu de chumbo. No meio das chamas, as silhuetas continuavam paradas, observando-os partir, como se o tempo não tivesse mais importância para elas. O silêncio da Costa das Sombras havia sido rompido, mas o que fora despertado era algo que os mitos antigos chamavam apenas em sussurros de Draugr, os mortos que caminham. O retorno para Brattahlid foi marcado por uma pressa febril. Ninguém falava. O vento agora parecia carregar o eco daquela respiração ruidosa e sem vida. Ao entrarem pelos portões do assentamento principal, Eric já os aguardava. Ele leu a derrota e o terror nos olhos de Bjorn antes mesmo de o homem desmontar. "Cadê o Toral?" perguntou Eric, embora já soubesse a resposta. "Morto, Jaro", respondeu Bjorn, a voz rouca. "Morto, e no entanto, caminhando." O fogo não os parou. O aço pareceu apenas um incômodo. Se essa é a doença que os boatos diziam, então não estamos enfrentando uma peste. Estamos enfrentando uma maldição que não permite que os guerreiros entrem em Valhalla. Eric olhou para o horizonte, onde a fumaça de Sandvik começava a se dissipar no céu escurecido. Ele sentiu o peso do machado em sua mão, mas pela primeira vez na vida, a força física parecia uma ferramenta insuficiente para o que estava por vir. A honra e a lealdade de seus homens seriam testadas não contra inimigos de carne e sangue, mas contra o próprio vazio da morte que se recusava a repousar. A tensão dentro das muralhas subiu instantaneamente. A notícia espalhou-se como o próprio fogo que consumira a vila costeira. Os homens começaram a verificar seus portões, a afiar suas lâminas com vigor maníaco, e as mulheres recolheram as crianças para o interior das casas longas. O ambiente de Brattahlid havia mudado para sempre. A segurança da colônia, tão arduamente conquistada contra os elementos, agora parecia frágil diante do desconhecido. Naquela noite, Eric não dormiu. Ele permaneceu sentado diante do fogo central, contemplando a estranha substância negra que Bjorn havia trazido em um fragmento de madeira. O líquido não secava. Ele apenas pulsava levemente, como se tivesse uma vida própria, uma pequena centelha de uma existência maligna que agora começava a cercar o coração de sua terra. Ele sabia que o silêncio em Sandvik era apenas o primeiro sinal. O gelo estava trazendo algo de volta, algo que a natureza havia tentado enterrar há muito tempo. E agora, cada floco de neve parecia carregar a promessa de um fim que nem mesmo a coragem viking poderia evitar facilmente. O mistério que se instalara na costa não era apenas uma ameaça às vidas de seus colonos, mas um desafio direto ao próprio legado que ele tentava construir naquelas terras inóspitas.